O trigo para quibe é o ingrediente principal dessa receita. É esse cereal aqui sequinho que nós utilizamos não só na preparação do tabule, como também em preparações tipo o quibe, que você pode dar uma olhadinha no quibe assado e no quibe assado recheado. Essas são duas receitas campeãs também. Agora, aqui a melhor maneira de você deixar o seu trigo, no caso do tabule, como também do quibe, pronto, é hidratá-lo. Mas você não pode simplesmente cobri-lo com água fervendo e depois que ele estiver hidratado, você retirar o excesso espremendo. Você espremendo a quantidade excessiva de água que você colocar no trigo, o que vai acontecer? Uma parte dos nutrientes e também do sabor irá embora. Então eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês precisarem hidratar um trigo, vamos pensar aqui numa conta. A ideia que nós temos que ter é a seguinte: teremos que ter uma parte de trigo seco para 1,5 de água. Eu aqui tenho 50 gramas de trigo. Vou pegar a minha jarrinha e vou medir aqui, onde está, 75. Que no caso, 50 e metade de 50, 25, 75 ml de água fervendo. Agora, com uma colherzinha, você mexe. Dessa maneira, ele vai hidratar. Agora, você vai ter que deixá-lo quietinho, hidratando. E vai ficar sequinho. Você não vai precisar apertar. Então, daqui a pouco eu volto. Após meia hora descansando, o trigo hidratou completamente. Olha só. Quando você mexe com o garfo, olha como é que ele está sequinho, tá vendo? Então agora a gente só precisa mesmo misturar os ingredientes. Agora vou colocar aqui o trigo. Eu tenho meia xícara de tomate. Eu retirei as sementes do tomate e do pepino, porque no miolinho do tomate e do pepino, onde estão as sementes, tem aquela mucilagem. E isso vai fazer com que o seu tabule fique muito molhado e a durabilidade dele vai ser comprometida. Se você retirar as sementes e o miolo completamente, ficará mais sequinho. Lembrando sempre que tanto o tomate quanto o pepino, eles têm bastante água. Outra dica que eu vou dar muito importante para vocês a respeito do tomate. O tomate não deve ser guardado na geladeira, porque se você deixá-lo na geladeira, ele vai perder uma boa parte do sabor e não ficará maduro e completamente suculento com aquele perfume característico. Pegue aquele escorredor de macarrão de plástico que é todo furadinho e coloque os seus tomates ali, sejam eles cereja, pera ou mesmo tomates grandes, e deixe-os ali. Assim eles irão amadurecer no tempo correto, ficarão cheios de sabor, vermelhinhos, que é isso que importa. Então aqui o meu tomate. Como eu comentei no começo, o trabalho que você terá será cortar os ingredientes. E vocês vão ver que eu procurei cortá-los todos do mesmo tamanho. As quantidades que eu vou usar também serão as mesmas. Meia xícara para todos os ingredientes. Eu tenho aqui cebola roxa. Eu acho que ela fica mais leve, não tão picante, quanto a cebola branca, e ainda tem o fator da cor. Mas se você não quiser usar ou não achar, a minha dica é você deixar a cebola branca, depois de cortadinha, de molho num pouco de água fervente. Depois você deve escorrê-la numa peneira, apertar levemente para sair o excesso de líquido, e assim você poderá usá-la e ela não estará tão picante. Como eu já comentei, o pepino teve o mesmo processo do tomate. Eu vou usar rabanete. Eu gosto de usar rabanete no tabule, apesar de não ser tradição,
porque no tabule você agora só vai adicionar hortelã. Mas eu gosto de colocar rabanete para dar um extra saborzinho, uma textura maior e também essa picância que o rabanete emprega aos pratos. Caso você não queira usar rabanete, não seja fã, não tem necessidade. Então, como os outros, meia xícara, e procurei colocar também, cortá-los do mesmo tamanho. Agora a gente só precisa mesmo vir aqui e incorporar todos os ingredientes. Olha só que coisa mais linda! Uma salada refrescante, altamente colorida. E para aumentar a refrescância dessa salada e o colorido, hortelã é outro ingrediente que é bem tradicional nessa receita. Vou pegar aqui a minha hortelã. A quantidade de hortelã eu vou deixar a gosto. Eu vou retirar aqui as folhinhas, porque no caso da hortelã, esse talo ele é muito fibroso, então não é bom a gente consumir o talo. Completamente diferente do caso da salsinha, porque exatamente nos talos da salsinha está a maior concentração de sabor. Então não jogue fora, pique junto com as folhinhas e adicione nas suas receitas. Você pode cortar as folhas com uma faca enroladinha, igual eu ensino nesse vídeo, como cortar legumes e ervas. Ou então você pode usar uma tesoura. Eu gosto muito às vezes de usar a tesoura porque é rápido e prático. É só você pegar algumas folhinhas. Aí igual o corte que você dá com a faca, é só você fazer um rolinho. Aqui no caso, como essas folhas estão muito grandes, eu vou dar um pique aqui no meio para dividir. E agora é só você cortar fininho. E olha que linda. Bom, agora aqui a gente incorpora bem a hortelã. Essa salada, ela é muito saborosa, refrescante, mas a minha dica é você mantê-la na geladeira até a hora de servir, porque ela geladinha, ela fica bem mais gostosa. Outra dica que eu vou dar para vocês, que é importantíssima, é a seguinte: você não deve temperar saladas previamente, porque a ação do vinagre, do azeite e do sal irá fazer com que a durabilidade da sua salada seja comprometida. Leve à geladeira até que ela fique bem geladinha, depois você leve à mesa. Na hora de você colocá-la no seu prato, aí sim você deve temperá-la, porque o que sobrar, ainda mais desse jeito, sem a parte das sementes do tomate e do pepino, a durabilidade vai ser de uns 4 dias.